Fala pessoal, bom demais? Fred Benetti aqui. Se você me acompanha por causa dos vídeos da Alexa, eu queria te pedir licença porque hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar sobre investimentos. Eu vou dar duas dicas de dois serviços que eu acho muito interessante e que eu acho que valem a pena. Antes eu queria te contar uma historinha que, quando eu comecei o canal lá em 2019, eu comecei falando de investimentos. Eu fiz uma série muito legal que eu peguei o Magnetics e fiz mês a mês como estava sendo o desempenho, para no final responder se valia a pena ou não investir com Magnetics. E esse é um dos serviços que eu quero indicar hoje. Então qual vai ser a dinâmica? Eu vou abrir ele aqui no meu celular e vou mostrar as principais features que eu acho interessante, que pode valer a pena para você também. Como sempre, eu vou ficar de cabeça para baixo aqui porque eu estou mexendo no celular. Então aqui eu estou no app do Magnetics e tem um ponto importante que é o seguinte. O Magnetics, quando você entra nele, você faz um teste de perfil para ver qual que é o seu tipo de perfil de investidor. No meu caso, eu quis ser mais agressivo, então eu fui respondendo essas perguntas para dar o nível 5, que é o mais agressivo de todos. O que isso significa? Que boa parte do investimento vai ser em renda variável. Então ele vai investir em ações e multimercado. Então aqui, mostrando, eu estou com um retorno de quase 20%, 19,57%. Tem a projeção aqui de onde eu quero chegar. E o mais interessante é aqui a parte de composição. Então aqui eu vou mostrar como que ele divide os investimentos. Então primeiro ele tem uma parte em renda fixa, óbvio, para ser um pouco mais seguro. Depois ele tem uma parte em crédito privado. Então repara que 11,2% da minha carteira está em renda fixa, 8,8% está em crédito privado. E aí multimercado, quase 30%, é o meu calcanhar de Aquiles. Desde sempre, se você recuperar os vídeos antigos, eu sempre reclamo dessa faixa de investimento, mas enfim, acontece, enquanto que os outros acabam puxando. Então, ó, ações brasileiras, 16,7% e olha o retorno, 32% de retorno. Aí tem essas ações de gestão ativa que eu não sei exatamente o que é, que tem um pouquinho, 7%. Ações internacionais com 23,5% da carteira, então rendendo aí 46% ao longo do tempo. E a novidade desse ano que eles colocaram é o criptoativos, então as criptomoedas. Então repara que por enquanto só tem 3,4%, mas já está rendendo 85% desde que colocaram. Então imagina se tivesse mais. Óbvio que aqui eles ficam balanceando o tempo todo para ter o melhor desempenho, porque é o seguinte, quanto melhor é o desempenho deles, melhor para eles, porque eles cobram uma taxa de acordo com o seu patrimônio. E eu incentivo demais as pessoas a procurarem outras formas de investimento, porque eu acho muito ruim deixar dinheiro em poupança e deixar dinheiro rendendo 100% do CDI. O que significa o 100% do CDI? O CDI ele anda muito próximo com a Selic. E a Selic esse ano acho que está em 3%. Então significa o quê? Se você deixar o seu dinheiro parado um ano no Nubank, por exemplo, que rende 100% do CDI, ele vai te dar 3% de retorno. É muito pouco. Eu acredito que com o Magnetics, por exemplo, você consegue ter um rendimento melhor sobre isso. Então, se você tem uma grana que você não vai precisar dela a curto prazo, uma dica que eu dou é ir para o Magnetics. Então, vê se faz sentido para você ou não. Aqui embaixo eu vou deixar um link que te dá 6 meses de isenção para você testar o serviço. Então vai, coloca lá por 6 meses e vê se vale a pena ou não. A bolsa está começando a recuperar. Então, ano passado foi um desastre por causa da pandemia. Então, o mês de março, abril, se eu não me engano, caiu demais. Eu perdi todo o investimento. Então, tudo que eu ganhei em 2019, eu perdi naquele mês em 2020. Depois ele recuperou ao longo do tempo e hoje já está aí em quase 20% de rentabilidade. A segunda dica que eu dou é a corretora que eu estou usando. No caso é a Clear. Eu vou deixar o link aqui também, caso você queira se cadastrar. E por que eu gosto bastante dela? Tem duas coisas. Primeiro é a interface. Eu gosto muito da interface deles, é uma interface nova, é fácil de navegar. Eu já experimentei outras corretoras que a entrada é bonitinha, mas quando vai para o home broker, tipo, parece, sei lá, dos anos 2000 a interface. Muito feio, não é fácil de achar as coisas e no Clear eu gosto bastante. E o fato também de que ela não cobra taxa. Ela não cobra taxa de corretagem, não cobra taxa para executar uma compra, uma venda. Tem outras corretoras que não cobram também, eu já testei algumas, mas eu gosto muito da Clear, então eu estou migrando todos os meus investimentos para lá. Então, por exemplo, eu uso também a Modal Mais e a Isinvest. Então, conforme está
tá dando para liquidar as ações, eu estou vendendo tudo e passando o dinheiro para Clear para depois comprar novas ações lá. E o mercado está interessante no momento, tem que tomar cuidado porque a segunda onda de Covid, negócio de vacina pode desestabilizar, tem o cenário político que a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas nesse mês que eu estou gravando esse vídeo no começo de fevereiro. O mês de janeiro, só comprando e vendendo ações, eu consegui fazer 7%. Então eu ia lá, olhava algumas ações e tal, então assim, 7% já dá quase 2 vezes o CDI do ano passado em um mês. Então assim, ações é bem complicado porque do mesmo jeito que eu fiz esse 7%, eu posso ter perdido dinheiro. Eu escolhi algumas ações boas ali e deu certo. E eu considero que ações é tipo um jogo de pôquer, então tem hora que você vai ganhar, tem hora que você vai perder. Eu comecei a aceitar a perda, então, por exemplo, em janeiro agora eu liquidei algumas ações de fundo de imóvel. Então o fundo de imóvel que eu tinha de galpão, de shopping, de laje comercial, assim, caiu demais, eu perdi dinheiro com eles, eu falei, quer saber, eu vou aceitar isso daí, então eu vendi no começo do ano e com a grana que eu vendi, eu comprei outras ações que fizeram esse 7%, então eu fiquei muito, muito satisfeito. O vídeo de hoje foi isso, era para ser um vídeo bem rápido mesmo, passando essas 2 dicas, e a pergunta que eu te faço é, a Selic, ela está muito baixa e a tendência é que ela fique ano que vem também, ano que vem já falaram que pode subir um pouquinho para 4%, alguma coisa. E você está satisfeito com 4%? Você deixar o dinheiro, sei lá, no Nubank, num Banco Inter, e render 4% para você, você está ok com isso? Se você não tiver, que é o que eu acho que você não vai estar, experimenta o Magnetis. O Magnetis ele é um pouco mais seguro, no sentido de que você não precisa tomar nenhuma ação, nenhuma decisão de comprar ou vender ação, quando que tá bom, quando que não tá. Você coloca lá, os caras são muito bons. O Luciano, que é o CEO do Magnetis, eu conheço ele desde 2011, eu acho. A primeira versão do Magnetis, ela foi feita numa empresa que eu trabalhava. Eu não trabalhei diretamente no projeto, mas eu conversava com a pessoa que estava fazendo. E era um projeto muito legal desde aquela época. O Luciano ele é ativo no LinkedIn, no Twitter. É um cara muito vivido, é muito legal ver as coisas que ele coloca. E é um serviço que eu adoro, indico para todo mundo. Tem vários amigos que usam. E nos vídeos que eu fiz da série, eu comparava as carteiras. Então tem amigo meu que estava no risco 3, tinha amigo que estava no risco 4, eu que estava no risco 5. Então dava para ver a diferença de rentabilidade quando estava indo tudo bem. Quando veio o Covid ano passado, tipo, a minha carteira caiu, do pessoal caiu menos. Então quanto mais risco você coloca, maior a chance de ganhar, mas também quando acontece alguma coisa você pode perder também. Então responde lá o questionário para ver qual que é o seu grau de risco, se você é avesso ao risco ou não. E investe. Experimente esses 6 meses que eu te falei e tire suas conclusões. Às vezes em 6 meses ele já rende mais do que esse CDI, essa Selic de 3% que eles estão falando aí. E se você gostou do vídeo, não esquece do like, de comentar, de compartilhar, de se inscrever. Os links estão na descrição. Aproveite o serviço, experimente esse serviço que eu acho que é muito importante para você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.